Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 11. Nós vamos ler bastante versículos desse capítulo, não de uma vez, mas nós vamos recorrer a eles na medida que formos transmitindo, trazendo a mensagem da parte de Deus. Você pode deixar sua Bíblia aberta. Aproveitando o ensejo, irmãos, apenas como colaboração, traga sua Bíblia de papel, a Bíblia física. Eu sei, eu também tenho várias versões da Bíblia no meu celular, mas quando você opta por ter o celular, você está lendo a Bíblia e sobe uma bandeira, uma mensagem: olá, fulano, cadê você? É inevitável que a gente vá responder, ou se não vai responder, aquilo já te desconcentrou. Então eu oriento, colaboro com você, para que você não permita que pequenas coisas te tirem do centro da mensagem, do foco. Não é que é pecado você ler a Bíblia no celular, de jeito nenhum, mas tudo aquilo que pode te roubar esse tempo, você deve retirar. Sem falar, porque você já viu a propaganda, tocou, corte o celular. Mesmo assim, algumas pessoas ainda continuam com o celular ligado. Então, coloque no modo silencioso, para que evite isso. Então, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 11, porque nós vamos recorrer a alguns versículos. Mas, primeiramente, deixa eu ler os versículos 41 a 44, que diz assim: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Está falando de Lázaro. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Amém? Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, que tu possas fazer com que nós entendamos tudo aquilo que tu queres através dessa mensagem. Mas não somente isso, que nós possamos praticar esses ensinamentos, tomar posse daquilo que o Senhor nos orienta, para a honra, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, se há uma mensagem rica, se há uma passagem rica na Bíblia, e há muitas, uma das que eu gosto é essa mensagem. Aqui, tal qual a mensagem do filho pródigo, essa é uma mensagem riquíssima. É uma mensagem cheia de ensinamentos e cheia de segundas intenções. Eu sempre vejo Jesus pregando, Jesus falando, eu percebo que ele, como se diz na gíria, Jesus não prega prego sem estopa. Ele não dá murro em ponta de faca. Não são ditados que dizem assim? Ou seja, ele não joga a conversa fora. Jesus sempre tem uma intenção e muitas vezes, por trás daquilo que ele está falando, ele tem algo muito superior e muito profundo, que nem sempre as pessoas entendem. Nós vamos retirar aqui hoje algumas coisas. Essa é uma mensagem que nós estamos acostumados a ouvir, né? A ressurreição de Lázaro. Eu mesmo já preguei aqui na igreja, e é interessante que na Bíblia a gente percebe que uma só mensagem, Deus te permite a olhar de várias formas e dizer o que você aplica, como você pede ali para aplicar. Eu dividi essa mensagem em duas partes. Uma parte daquilo que nós queremos fazer uma aplicabilidade e uma parte daquilo que eu entendo que Jesus, baseado em tudo que ele está ensinando no Evangelho de João, de todas as coisas que ele tenha
ele vem apresentando dos ensinamentos, mas também do comportamento dele com relação à falta de fé de alguns, ou à falta de capacidade de entender a profundidade com que ele estava falando. E nós vamos aplicar isso em nossas vidas. E essa morte de Lázaro tem um ensino profundo. Algumas perguntas que algumas pessoas não conseguem responder. Ou até podem responder, olha, eu acho que é isso. Alguns teólogos dizem que foi por isso. Por exemplo, quando Jesus vai e chega ao túmulo de Lázaro, e havia 4 dias que ele já estava sepultado. Então, alguns teólogos dizem, Jesus só chegou lá de propósito, 4 dias depois. Ele podia chegar no primeiro, no segundo, e ele chegou 4 dias depois. Porque quando avisaram, ele ainda estava doente. E ele não estava tão distante para caminhar 4 dias, ele esperou um pouco. Em algum momento, nós vamos citar aqui, ele disse assim, que bom que eu não estava lá. O que é isso? Que bom que eu não estava lá. Marta diz para ele, se o senhor tivesse aqui, ele não morria. A impressão que eu tenho é assim, mas eu não estava de propósito que era para ele morrer. É como se eu estivesse entendendo isso. E alguns teólogos dizem, ele foi ao 4º dia, porque os judeus entendiam que depois de 3 dias a alma da pessoa não estava mais ali, não havia reversão possível. Eles criam que até 3 dias, e não é isso. A pessoa morre, a alma imediatamente está com o Senhor. Mas eles criam dessa forma. E Jesus disse, já que vocês creem dessa forma, 3 dias, então eu vou no 4º, que aí a alma dele não está, não tem mais o que fazer, e eu vou dar uma palavra e ele vai vir. E ele veio. Mas há outras colocações também. Então, mistérios de Deus, alguns nós entendemos, alguns podem ser explicados, você vai lá no original, no grego, ou vai lá no hebraico, no Antigo Testamento, mas outros a gente não consegue ver. Então eu te aconselho, aquilo que você quer mesmo saber e não consegue, escreve num papelzinho, bota no bolso, quando você morrer, fala assim, olha, bota esse papel no bolso, porque quando Jesus me ressuscitar, eu vou lá no céu, vou perguntar a ele isso aqui. Não é? É porque realmente há mistérios que nós nunca vamos entender. Mas eu quero primeiro usar a parte natural e fazer uma analogia. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus falando com João, da ilha de Pátimos, a igreja de Sardes, ele disse assim, vocês têm fama de vivos, vocês estão mortos. Vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Como é que uma pessoa está morta podendo andar, empreender, conversar, casar? Como pode isso acontecer? Isso é uma figura de linguagem. O que Jesus está dizendo ali é o que ele diz na Bíblia toda, é que o apóstolo Paulo e alguns dos apóstolos no Novo Testamento, eles falam sobre necessidade. Hoje falamos aqui sobre santificação, sobre buscar. Aliás, os adolescentes, eu já tenho que marcar outra consagração pastoral aí, porque já tem muita gente boa surgindo aí. Graças a Deus pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pela nossa juventude. Eu sou um pastor privilegiado. Amém? Vamos aplaudir nossos adolescentes e jovens. E quebrando o protocolo aqui, igreja, eles estarão num retiro espiritual de 22, 23 e 24 de novembro. Você tem um compromisso, pastor, não tem não, você tem agora, que eu estou te pedindo e impondo a você com toda a educação. Ore por eles, ore pelo retiro, ore pelas pessoas que vão falar. Voltando aqui, então, morte, eu quero falar um pouco sobre você estar vivo, mas está morto. Você está vivendo uma vida de morto, lugar de morte. A Bíblia diz que você tem que fazer todas as coisas enquanto está vivo, porque depois que você vai para a morte, você não faz nada, lá não existe nada, lá ninguém é nada. E eu vou fazer uma comparação aqui daquilo que eu quero dizer, e depois a segunda parte, para fechar, nós falamos da parte teológica, da parte que eu entendo que Jesus estava nas entrelinhas, dando umas indiretas para eles. A primeira, e o título dessa mensagem é Fique de Fora, e esse é ficar de fora,
você vai entender que não é fique de fora do Evangelho, não é fique de fora da palavra, mas é fique de fora daquilo que te consome, daquilo que você tem que realmente ficar de fora, daquilo que não te pertence. Nós somos chamados para fora. E outra coisa que alguns confundem não, se limitam a dizer, a igreja é chamada para fora, a igreja foi chamada para ir para fora, para pregar lá para fora, também é. Mas chamados para fora, significa dizer que nós, o original a raiz dessa frase, desse termo, quer dizer, arrancados. Nós somos chamados para fora daqueles que estarão dentro de um contexto de condenação. Nós somos chamados para ficar fora de muitas coisas que o mundo nos oferece. Fique fora. Eu quero falar um pouco sobre isso. Portanto, quero usar essa passagem para dar alguns conselhos para a nossa igreja e para todo aquele que está ao alcance da nossa gravação. O que Jesus fez foi lá ressuscitar mortos, ou um morto, por enquanto um morto. E as pessoas estavam muito preocupadas. As próprias irmãs, alguns judeus, os discípulos, Jesus, temos que ir lá, nosso amigo, é seu amigo. E Jesus foi enrolando, entre aspas, eu não gosto do termo enrolando, porque Jesus não enrola, Deus não enrola, né? Mas assim, Jesus foi propositalmente, vou melhorar isso aqui, tá? Faz o corte aí depois melhor. Jesus foi propositalmente postergando para o seu tempo, o tempo de Deus. Vamos aprender a andar no tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Ele consegue perceber, muitas vezes nós não imaginamos. E Jesus foi postergando. Então eu quero dar título a alguns pontos que nós precisamos aconselhar. Fique fora primeiro da terra dos mortos, da terra do fim, do lugar da inércia. Jesus está aqui hoje falando com cada um de nós. Você tem estado na inércia. Eu te levantei, eu te chamei, eu te convoquei, e você está vivo, mas como atuação, como compromisso, como propósito, você tem sido morto. E Jesus está aqui hoje, como foi até Lázaro, para tirá-lo de lá, tirando da terra dos mortos, do lugar do fim, do lugar da inércia. E Jesus quer que nós, saindo dessa inércia, nós nos apossemos de uma vida que só Ele tem, Ele promete, só Ele dá, que é uma vida abundante, uma vida frutífera, uma vida que empolga as pessoas. Como é gostoso nós percebermos que as pessoas são abençoadas pelas ações. Quando Deus fala com Abraão, Ele disse, eu farei de ti uma bênção. Sê tu uma bênção. E muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas será que nós estamos disponibilizando a nossa vida e dizendo, Senhor, me use para ser uma bênção? Como é gostoso nós percebermos que o Espírito Santo nos usa para sermos bênção, mas ninguém morto é bênção, nenhum morto é bênção. Às vezes, num velório, as pessoas dizem, esse irmão foi, é tudo no passado, foi, a irmã diz, ele daqui a pouco, não é mesmo, você não concorda? Ele não conversa. Aliás, ele nem está ali mais. E tudo que devemos é fazer em vida aquilo que aquilo que Deus destinou para nós. Quando nós deixamos de pertencer à morte, nós temos uma série de diferenças. Mas Ele também nos chamou para estar fora dos fracassos. Você sai da morte, você sai dos fracassos, fora do lugar finito, o que tem fim. Fora da paralisia. Pode ser que você seja um crente vivo, mas paralítico, infrutífero, estéril, ninguém produz,
estando morto. E espiritualmente, o que Jesus está aqui hoje é para dizer para cada um de nós: vem para fora, sai dessa inércia, sai desse fracasso, sai desse lugar de paralisia, desse lugar finito. E que alegria que nós podemos obedecer à voz. Pode ser que você diga assim: eu não conheço essa voz, mas a morte que está em você conhece. Fomos feitos para sermos vitoriosos em Cristo. E até Jesus chegar, Lázaro era um morto. Mas a chegada de Jesus lhe trouxe vida. Não importa o tempo que você também está nessa inércia, já criou casca, já cauterizou a sua mente. Não importa se você tem uma mente já cauterizada pela inércia, pela ineficiência, por você não praticar, não querer participar, não importa. Jesus tem autoridade para derrotar essa inércia, para transformar você em uma pessoa produtiva. Então, Ele quer também te libertar para que você seja assim. E, falando nisso, a morte é um lugar onde falta oportunidades. Ele tira você do lugar infrutífero, um lugar de falta de oportunidades, onde você não produz, como eu estou dizendo, e onde você nem é reconhecido mais, onde você passa a estar esquecido. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos com pessoas, às vezes até nos procuram, quem sabe haja aqui entre nós alguém que diz assim: mas eu estou esquecido, eu não sou ninguém. Mas por que você se declarou morto? Por que você entregou-se? Eu não estou dizendo que Lázaro quis morrer, se declarou morto, eu estou fazendo uma comparação bíblica. Você mesmo preferiu estar nesse lugar que você não quer ter oportunidades. Às vezes as oportunidades chegam à sua frente, chegam à sua vida, e você abre mão. Ao longo do nosso ministério, eu tenho encontrado muitas pessoas ávidas por oportunidades. E tenho também encontrado algumas pessoas assim: não, pastor, muito obrigado por você lembrar do meu nome, muito obrigado, sou muito grato, mas por enquanto não. Às vezes a pessoa está declinando de uma coisa que ele realmente não pode fazer, por impedimento mesmo, mas eu não tenho muita dúvida de dizer que na maioria das vezes nós não queremos nos esforçar. Às vezes pensamos: não temos capacidade. É bom que você não tenha, porque o Senhor vai te capacitar. É só importante que você, em nome de Jesus, busque essa oportunidade. Para fora de um lugar de sonhos enterrados. Sonhos enterrados. Eu mesmo um dia estava pensando sobre alguns sonhos que eu não concretizei, mas que ainda dá tempo. Outros passaram, não tem mais jeito. Então, se eu tivesse um sonho de ter 4 filhos, já morreu, só tem que ter 2 mesmo. Hoje não dá mais. Mas há muitos sonhos que eu posso ter de volta. E esses sonhos enterrados é quando nós idealizamos alguma coisa e vem o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e nos rouba os ensinamentos. Quando Jesus disse isso, e é bom de novo que eu fale, não é o diabo que veio para roubar, e matar e destruir, embora ele também mate e destrua, mas Jesus está se referindo ao ladrão, aquele que veio antes dele, prometendo coisas que não estão na palavra, prometendo coisas que fora daquilo que era o ensinamento dele, prometendo uma vida efêmera, uma vida finita. Então, esses sonhos enterrados, uma vez eu estava vendo uma palestra de um pastor, até passei aqui na igreja, um pastor conhecido, já faleceu agora, mas... E ele disse que o lugar onde tem, ele pergunta à plateia, onde é o lugar que tem mais rico, o lugar mais rico do mundo, mais sonhos?
E as pessoas ficaram assim, ele respondeu, é no cemitério. Se você for ali ver pessoas que morreram riquíssimas, sonhos que estão ali enterrados, e esses sonhos enterrados, depois de sacramentados, se alguém não, na sua vida espiritual, morreu lá, não tem jeito, mas na sua vida espiritual, se alguém não vier resgatar, e Jesus está aqui todo o tempo dizendo, eu quero resgatar, por que você não faz aquilo, né? De vez em quando eu vejo uma reportagem, agora até não tenho visto muito não, mas fulano de tal, 83 anos, voltou a estudar, vai concluir o 2º grau, que legal, mas na vida cristã muitas vezes nós dizemos, isso não é para mim, deixa para outro, e quem sabe Deus te deu a oportunidade de realizar sonhos, de fazer, levar o propósito que Ele deu para a sua vida, dentro do que Ele sonhou para que você encaminhasse, para que você distribuísse, para que você exercesse, e você abandonou. Eu fico muito triste, irmãos, muito preocupado, quando as pessoas não entendem o que Deus quer da nossa vida. Jesus também aqui ficou triste. Eu vou mostrar para os irmãos, onde ele chora. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. E eu vou mostrar para vocês que não, dentro do contexto. Ele chorou por ver um povo que não entendia a mensagem que ele estava passando. E às vezes eu fico triste como pastor. Fico, porque isso não é possível que a pessoa não tenha entendido. Quando alguém chega e diz assim, pastor, já trabalhei 2 anos aqui e agora meu tempo está... Já dei a minha parte. 2 anos. E a vontade que eu tenho de perguntar, irmão, está de partida? Jesus está te chamando? Porque até o fim da vida, enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver voz, enquanto você tiver ação, você precisa servir ao Senhor. Talvez não um cargo, não, mas você até se sinta incapacitado de mobilidade, mas nós precisamos servir. Eu preciso atuar em nome de Jesus. Já dei a minha parte, já dei a minha cota. O Evangelho é dividido em cotas. Eu vou comprar 2, pastor. Quando é cada cota? 2 anos. Me dê 3 cotas, eu quero 6 anos. É como se nós estivéssemos falando isso, irmãos. Pense nisso se você nunca falou isso. Pastor, mas eu estou com muitas coisas para fazer. O Deus que te chama, te capacita, Ele tira os empecilhos. Talvez você esteja com muitas coisas e talvez muitas coisas que são desnecessárias. Essas sim deveriam estar enterradas. E você foi com elas. Mas Jesus nos tira também de um lugar que traz choro e lamento. O morto serve para as pessoas pensarem, aqueles mais chegados, chorarem, os não tão chegados, lamentarem, poxa, que pena. De vez em quando, você vê, ou todas as vezes que falece uma pessoa de uma certa ênfase, de uma certa importância na cultura, na política, na música, aí vem algumas pessoas, o mundo perde fulano. O mundo, não, ele faz falta, foi embora muito cedo. Então se torna um momento de tristeza, de lamento. Tristeza por aquela pessoa não poder produzir mais. Que pena. E, voltando à palavra de Deus, quando diz, faça tudo em vida. Porque o lugar para onde vais, a sepultura, ninguém é nada. Ninguém pode fazer nada. Jesus não quer que sejamos motivos de choro por parte dos nossos familiares e amigos. Irmão, olhem para mim, filhos, só os jovens e adolescentes, filhos, não tragam tristeza para os seus pais. Que amanhã seus pais não olhem para você, meu filho vive, meu filho é diretor de um banco, meu filho é isso e aquilo, mas meu filho não produz mais nada. Meu filho produziu tanto. Eu caminhei nessa vida itinerante por mais de 30 anos. Fui a muitos lugares, a igrejas ricas, pobres, médias, lugares de todo tipo que os irmãos podem imaginar. E ontem eu estava, ou anteontem, falando com a minha esposa, foi ontem,
E comentei com alguns irmãos também num momento ontem social, que às vezes nós lembramos onde fomos, nos lugares, nos píncaros, mas nós temos que aprender quando o Senhor leva lá na baixa, lá no fundo, para a gente contemplar e aprender algumas coisas. E eu tive a oportunidade, irmãos, com alegria que eu falo isso, porque isso não me traz nenhum status. Eu tive a oportunidade de cantar e pregar no Morro do Turano. Quem conhece o Morro do Turano? Lugar difícil. Nesse dia, quando nós descemos de lá, descemos eu e a pastora, ela estava de salto alto, não sabíamos que era assim. Foi fácil um pouco mais para subir, mas para descer escorregamos, viemos descendo pelo morro escorregando assim. Mas não é isso que eu quero falar. Num lugar simples, mas um lugar de pessoas completamente perdidas, onde alguns pais diziam assim: pastor, ore pelo meu filho, ele tinha que estar aqui, mas ele é motivo de tristeza. A qualquer momento eu posso ver uma notícia que ele está morto pela polícia, está morto pelo tráfico. E quantas vezes nós sabemos disso? Também preguei e cantei no Jacaré, e fui lá na igreja, e as pessoas do Comando Vermelho vieram trazer os seus filhos, entregaram para o pastor, e o pastor disse: são do Comando Vermelho. E os filhos estão aqui. Ele disse assim: pastor, cuida deles, que nós não queremos que eles sejam o que nós somos. Aí, nesse caso, é o seguinte: nós não queremos que os nossos filhos chorem por nós, que nós choremos por eles depois, mas não queremos que eles chorem. Então, pelo menos isso. Nós não temos muita condição de sair daqui. Eu não me lembro se é Comando Vermelho ou Falange Vermelha, mas não importa, não importa. Tive a oportunidade de estar no Complexo da Maré. Nesse dia até minha filha estava junto para mexer no playback para mim, era uma adolescente. E vemos pessoas me assistindo o louvor de outros e dos pregadores. Eu estava ali também pregando, com um fuzil, olhando, a 5 metros de mim. E eu pensava: Senhor, que isso? E eles disseram: nós estamos aqui porque não podemos deixar o fuzil, mas não queremos ouvir essa palavra. Eu não sei. A palavra tem poder para eu ter saído de lá 1 ano, ou 6 meses, ou 2 meses depois, ou hoje, isso faz alguns anos, e ter transformado essas vidas. Jesus quer tirar você dessa terra de lamento enquanto há tempo. Isso é oportunidade. Agora eu me dirijo então aos filhos, falei: busquem isso, não dê aborrecimento aos seus pais, porque você vai prestar conta a Deus. Agora eu quero dizer aos pais: nós podemos ter filhos mais crentes, mais produtivos, fora da terra dos mortos, quando nós entregamos a eles uma vida de oração, uma vida de devocional diária, uma vida de pastoreio. Você pastoreia seus filhos. Mas tem algo a mais para aprendermos. Como eu disse, Jesus não prega prego sem estopa. Jesus não deixa barato. E Ele já vem ensinando. Você não pode pegar um texto aqui isolado e deduzir isso. Não foi assim que eu fiz. Mas se a gente já conhece a palavra e já vem lendo a palavra, não é difícil você perceber o propósito. O que é que Jesus tem através dessa... O que é que está por trás disso? Vamos dizer assim, o que é que está por trás disso? Estava bem na frente, mas o que é que ele queria dizer e as pessoas não entendiam? Primeiro nós vamos voltar então um pouquinho atrás e vamos ao versículo 11. Tendo dito essas palavras, as palavras acima, eles estão conversando: vamos lá, vamos. Não, mas ele não está morto, ele dorme. Prosseguiu explicando: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Irmãos, eu não sou professor de português,
Mas a gente tem que entender um pouquinho aqui e vai buscar. Então, se é que ele estava só dormindo, eu não teria o mas eu teria o e. Ele está dormindo e eu vou lá despertá-lo. Mas Jesus está dizendo aqui, ele está dentro de tudo aquilo que eu estou ensinando. Ele está passando por uma coisa que todos vocês vão passar. Vocês vão morrer, que para mim é dormir. Porque morrer, para mim, é morrer eternamente. E dormir é aquele que dorme em mim. E Lázaro é meu. Então, se ele dorme em mim, eu vou lá despertá-lo. Mas ele só não disse, mas aconteceu. Mas ele vai morrer depois. Isso aqui é uma mensagem profética. Eu estou ensinando para vocês o que vai acontecer quando eu voltar para buscar vocês. Isso vai acontecer, tudo que eu estou pregando, vocês estão preocupados em que Lázaro, ele não podia morrer. Aí agora você vai entender que ele vai dizer assim, que bom que eu não estava lá. No versículo 5, ele diz assim, no versículo 15, ele diz assim, e para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá. Irmãos, eu comecei a orar. Por que Jesus falou isso? Isso eu não li em lugar nenhum. Me desculpe a audácia. Audácia de fé. Eu falei, Senhor, já sei. Fala comigo. Ele disse assim, eu fico feliz para o vosso bem. Eu estou alegre por não ter estado lá. Aí, para que agora possais crer. Vocês vão crer. Deixa eu destrinchar isso aqui. Onde Jesus está, não há morte. Amém ou não? Amém. Ou há? Porque ele que diz, quem crer em mim, não morrerá. E se estiver morto? Ele está falando de quê? Está falando do defunto que foi para o caixão? Também pode que ele tenha esse poder. Ele está falando de vida eterna. Então ele disse, eu fico feliz por não ter podido estar lá, porque se eu estivesse lá, eu ia impedir a morte. E eu precisava ensinar para vocês, muito além dessa morte natural. Jesus ensinava uma mensagem profética sobre morrer e sobre dormir. Vocês estão muito preocupados quem vai morrer, me dá mais 10 anos de vida, mas vocês estão esquecendo que todos vocês vão dormir. Alguns não dormirão. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele diz isso. Alguns estarão em vida. Mas, para vocês entenderem a importância, os mortos ressuscitarão primeiro, quando eu voltar. Então, Jesus está dizendo que vocês não estão entendendo algo muito mais profundo que a morte de Lázaro está trazendo. Vocês estão entendendo agora porque eu demorei 4 dias. Não, ontem eu estava pensando, cheguei a comentar com a pastora, eu não vou colocar isso como sendo, tá? Parece até, só parece. Se for, depois a gente vai saber. Parece. Que Jesus disse, eu vou chegar no 4º dia, porque quem ressuscita antes ou até terceiro sou eu. E a Bíblia já me deu, meu pai disse que eu sou a primícia dos que dormem. Mas isso sou eu. Tá? Aí você vai dizer assim, não, pastor, antes disso tinha uma pessoa que menos de 3 dias morreu, que é a filha de Lázaro, ele foi lá e ressuscitou. Além de eu te dizer, não estraga a minha pregação, eu vou dizer que a mensagem com Lázaro tem um propósito diferente da mensagem da filha de Jairo. Aqui ele está falando de vida eterna. Aqui ele está aproveitando a pregação, ele está pregando para as pessoas. Vocês precisam. E ele diz aqui, versículo 4, ao saber do ocorrido, Jesus disse, essa enfermidade não terminará em morte. Porque não termina. O que termina em morte é o julgamento de Jesus lá no fim. Lá no último dia, diante do trono branco. Ele vai pegar e mandar a morte para o inferno.
vai mandar Satanás para o inferno. Todos aqueles que não morreram nele, ele vai mandar para o inferno. Então, essa morte, essa enfermidade não terminará em morte. E se não for, não, pastor, não é isso não. Então, por que ele morreu, irmãos? Para Jesus mentir? E a enfermidade só falou que não tem nada, matou o cara. Quantos irmãos estão alcançando? O que é que está por trás? A teologia disso aqui. Mas sim, não terminará em morte, mas sim, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não foi só o milagre, é o entendimento. E como é que eu vejo isso? Quando, no versículo 34, ele está caminhando para lá, ele perguntou a Jesus, onde é que está o corpo? Onde o colocaste? E eles lhe indicaram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque Lázaro morreu? Mas ele tinha dito, isso não é para a morte. Eu estou indo lá para despertá-lo. Ele chorou por ver que as pessoas estavam agarradas numa coisa que ele não estava ensinando. Está quase na hora dele subir, está quase na hora dele ser morto, Jesus. Está quase na hora dele cumprir aquilo que Deus falou. E o povo ainda estava agarrado lá. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe o que nos impede de receber, de botar a mão na taça, quando nós olhamos se a escada vai cair ou se não vai cair? E às vezes, de tanto você olhar para a escada, você cai e faltava alguns centímetros para você colocar a mão no troféu. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu esqueço. Não olhe para trás. Nesse sentido, você tem que olhar para frente. Então ele viu que eles não estavam entendendo os seus ensinamentos, tantos ensinamentos sobre a ressurreição. O versículo 38, para provar que isso não é uma interpretação minha. Então, novamente, Jesus se indigna, novamente, porque antes aqui, ele se indigna no seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Ele diz, não é possível, não é possível, não é possível. Eu estou falando, ele falou isso várias vezes com os discípulos, vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Quando Tomé, também chamado Dídimo, diz para ele, mostra-nos o caminho. Eu falei, mas eu estou com vocês, você está querendo saber qual é o caminho? E para finalizar, Lázaro não veio a Jesus. Foi Jesus que foi a Lázaro. Por quê? O filho pródigo veio ao pai, não foi o pai que foi ao filho. Mas em se tratando de mortos, em se tratando de ressurreição, não somos nós que nos ressurgimos, não somos nós que ressuscitamos, mas aquele que vem até nós, vem para nos buscar e nos dar a ressurreição. Jesus foi ao encontro do morto para ele ser ressuscitado. Jesus virá ao nosso encontro para buscar o que estão no corpo da morte, dando-nos um corpo de vida eterna. Quantos crerem nisso? Ele está aqui. Ele está aqui. Está vendo ele aqui? Feche os seus olhos que você vai ver. Ele está com a mão estendida para você que está morto. Eu não sei quem está morto, mas pode ser que você esteja morto. Pode ser que você não esteja morto ou esteja quase morto. O quase morto, se não tiver cuidado, vai morrer. Eu estive quase morto. A igreja sabe, né? Estive no CTI, 30 dias, estive quase morto. Mas Jesus disse, não, eu vou lá. Ele que foi lá. Ele foi lá. E Jesus está aqui para resgatar os seus sonhos, seus projetos, não só os projetos seculares, também, porque você precisa dar testemunho lá no seu trabalho, como a Isabela falou aqui hoje. Você precisa dar testemunho, ela não disse esse testemunho, mas quando aqueles que estão doentes no seu trabalho, estão com problema no seu trabalho, na sua vida,
Sim, Jesus está dizendo, você fez planos? Você que está aqui na Shalom há 7 anos e ainda não produziu, eu não sei quantos anos a Shalom vai estar aqui. Pode ser que o prédio Shalom vai continuar e o anticristo vai usar isso aqui para alguma coisa, mas a igreja vai subir. Não sei se todos subirão, provavelmente não, porque a palavra de Deus diz que uma parte de todas as igrejas, de todas as pessoas, uma parte fica, uma parte vai. Eu vou orar para ele para levar todos, né? Mas eu não posso te garantir isso. Então Jesus está dizendo assim, não procrastine. Eu estou vindo para te ressuscitar a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, faça com que o Espírito Santo continue essa mensagem dentro de nós. E se já estamos mortos, se há alguém aqui morto, se há alguém aqui morrendo, ressuscita, Senhor. Primeiro, espiritualmente falando, ressuscita a fé, ressuscita ações, ressuscita fidelidade. Assim como em alguns casamentos, durante 1 ano, 2 anos, ambos foram fiéis. Mas passado um tempo, ficaram infiéis. Senhor, se há alguém aqui que precisa resgatar, ressuscitar a sua fidelidade para contigo, a sua integridade, como eu preguei recentemente aqui, o Senhor não apenas nos quer, o Senhor nos quer íntegros. Íntegros. Veja se falta alguma parte nossa que foi para o cemitério, foi para o sepulcro. Ressuscita, Senhor. Ressuscita a nossa fé que perdemos. Ressuscita, Senhor, a nossa vontade de falar de Ti para os nossos vizinhos, amigos, pessoas na rua. Ressuscita, Senhor. Traga à existência aquilo que não existe. Opera em nós, Pai. Opera, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma oportunidade a você. Acostume comigo, irmão.